dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que a turma do oitavo ano esteja assistindo esse vídeo, essa aula inclusive. Meu nome é Diego Andrade e juntamente com Daniel elaboramos essa aula sobre impactos ambientais nos ecossistemas brasileiros, que é para a referida turma do oitavo ano A do Colégio Estadual Nestor Carvalho. Vocês devem estar se perguntando quem é Diego, né? Que na última aula vocês tiveram aula com o Daniel. Bem, Diego é esse pequeno grande homem aí da foto de verde, juntamente com o Daniel. Nós somos alunos, como o Daniel falou no último vídeo, do curso de Ciências Biológicas e estamos participando do projeto de ensino Residência Pedagógica, em que nós, assim como vocês, estamos aprendendo, mas diferente de vocês, nós estamos aprendendo a dar aula. E para isso nós vamos nas escolas e pegamos turmas para assim dar aula, como é o caso de hoje. E como eu falei, o nosso tema de hoje será sobre impactos ambientais. E o que seria impactos ambientais, né? A primeiro de tudo temos que definir o que é o conceito, né, de impactos ambientais. Bem, impactos ambientais, segundo o CONAMA, estabeleceu que é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Ou seja, impactos ambientais é tudo que resulta das atividades humanas, ou seja, da ação antrópica que vai impactar todo o globo terrestre, seja a sociedade como um todo, na economia, saúde e tantos outros ramos da sociedade, como também na própria natureza, afetando a biodiversidade, qualidade dos solos, águas, o ar e tudo que envolve o globo terrestre. O que é diferente de desastres naturais, ou seja, tem uma grande diferença de impactos ambientais e desastres naturais. Desastres naturais nós vemos muitos ser notificados em jornais televisivos e em algumas regiões tem alguns desastres ambientais que outras regiões não têm. Por exemplo, no nosso Nordeste, principalmente na região do sertão brasileiro, temos a seguinte desastres naturais, como processos de seca, que afeta toda a população do Nordeste brasileiro. Em algumas regiões do Sudeste e Sul do Brasil, enchentes com chuvas muito severas. Ou seja, a ação do homem não afeta nesses desastres naturais. É independente do humano acontecer esses desastres naturais, como os vulcões, tsunamis, terremotos. Perceba que são todos processos naturais da Terra que afetam o ser humano de forma, na maioria das vezes, negativa, o que é diferente de impactos ambientais, que são impactos que são promovidos principalmente pela ação do homem, como o derramamento de óleo que teve no oceano no ano passado, que promoveu prejuízos incalculáveis tanto ao ser humano como à própria biodiversidade aquática e terrestre. E os impactos ambientais são os mais diversos possíveis. Nesse vídeo, nessa aula de hoje, eu irei retratar alguns, como os principais que acontecem no Brasil, e eu vou falar em específico dos impactos ambientais e onde ocorre principalmente nos biomas brasileiros. Vocês vão perceber que a maioria dos impactos ambientais acontece em todo o território brasileiro, ou seja, em todos os ecossistemas brasileiros. No entanto, alguns são com mais frequência, outros com menos frequências, e alguns são de importância para o próprio ecossistema brasileiro. Vamos no primeiro deles, o desmatamento. Bem, o desmatamento vai consistir basicamente na retirada parcial ou total de uma área florestada. E
essa retirada dessa floresta será para diversos fins, como agricultura, extração de madeira, pecuária, ou seja, criação de gado, minério, ou seja, desmata aquela região para retirar o minério daquelas regiões. E esses impactos do desmatamento irá promover, serão dos mais severos possíveis. Porque sabemos, ou seja, eu imagino que vocês sabem, que uma floresta provém diversos recursos que são de grande importância, tanto para a sociedade como a própria natureza. Um deles são frutos, plantas que são usadas na alimentação, plantas medicinais, e não só pensando no lado humano, mas também pensando no lado da natureza. Ou seja, existem diversas espécies que são usadas para a alimentação de outros animais. E esses animais são de grande importância tanto para o ser humano como para a natureza como um todo. E trazendo um pouco sobre os impactos do desmatamento, ele irá proporcionar o aumento da temperatura, ou seja, com a emissão de gases do efeito estufa. Ele vai promover a extinção de espécies, como falei anteriormente, é de grande relevância um impacto negativo desse tipo, e tantos outros. E um dos biomas que são mais afetados, assim, todos são afetados por esse problema. Vocês verão no próximo slide o quanto cada bioma brasileiro é devastado pelo desmatamento. No entanto, um dos que sofreram muito foi a Mata Atlântica. Um dos que estão sofrendo muito agora é a Floresta Amazônica. E vocês vão ver alguns dos motivos para cada um desses biomas. Um outro impacto ambiental que é promovido pela ação do homem é o processo de queimada. No entanto, esse processo de queimada pode ocorrer de forma natural, inclusive, e de forma antrópica, como eu disse. No entanto, os eventos as queimadas que são promovidas de forma natural vão trazer benefícios, e queimadas que são promovidas pelo homem, ou seja, em excesso, vão trazer impactos e malefícios para a biodiversidade como um todo. Um dos biomas ou ecossistemas que são favorecidos pelas queimadas e que ocorrem com certa naturalidade é o Cerrado brasileiro. E as queimadas ocorrem devido, na estação seca, ocorrer, sei lá, trovões não, raios, descargas elétricas que promovem assim incêndios e favorecem assim uma maior nutrição para aquele solo, promovendo maiores nutrientes para as plantas, ou seja, traz processos benéficos. No entanto, o Cerrado brasileiro também é afetado pela agropecuária. Vocês devem ver que o Cerrado brasileiro é um dos maiores regiões produtoras de milho, soja, trigo e tantos outros grãos. E esse processo de queimada é muito favorecido, acontece com muita frequência nessa região. Ou seja, devido a ocorrer várias vezes no ano, acaba trazendo malefícios, matando a microbiota e a grande biota, ou seja, os pequenos seres vivos que vivem no solo, e os grandes, ou seja, como plantas, minhocas e tantos outros bactérias, tantos outros micro-organismos e grandes macro-organismos. Para vocês terem ideia do tão quanto os biomas brasileiros e ecossistemas brasileiros estão desmatados e queimados, traz aqui um mapa para vocês terem ideia. Por exemplo, a Amazônia. Cerca de 50% da Amazônia já foi o quê? Desmatado, degradado. E um dos principais fatores para ocorrer, como disse no slide anterior, extração de madeira, criação de pasto e criação de agricultura, é um dos maiores meios para a devastação da Amazônia. O Cerrado resta apenas 50% de sua floresta, a Caatinga com apenas 55%,
O Pantanal é um dos mais conservados, no entanto, com o processo de queimada que teve esse ano, resta muito pouca coisa, ou seja, só pelo desmatamento resta apenas 83%, ou seja, 17% do bioma já foi acometido do desmatamento. Os pampas, resta apenas 46%, e um dos biomas que é mais acometido o desmatamento é a Mata Atlântica, restando apenas 8,5% da sua área natural. E um dos processos que afetaram esse bioma é o processo de urbanização, ou seja, desde a colonização que vieram os portugueses, irlandeses, holandeses e todos os outros europeus e europeias lá das Europas para o Brasil, trouxeram a urbanização ou promoveu principalmente no litoral brasileiro, ou seja, acabando desmatando toda essa região que ocorre no litoral brasileiro, sendo a Mata Atlântica como um todo. E para entender sobre as queimadas, para vocês terem ideia o quanto aumentou as queimadas, isso no ano de 2019, segundo o INPE, que é uma organização que monitora as queimadas realizadas no Brasil. E em 2018, a Caatinga aumentou em torno de 118% o número de queimadas. A Amazônia ocorre um pouco menos, com 68%. Pantanal, 573% aumentou. Mata Atlântica, 46%. Pampa, 27%. Cerrado, 74%. Ou seja, esses são os dois principais, que ao meu ver e toda a comunidade científica vê, que são os principais fatores pela eliminação dos biomas e assim, consequentemente, da biodiversidade brasileira. Outros exemplos de impactos ambientais é o assoreamento e a erosão. Bem, o assoreamento consiste no acúmulo de sedimentos em ambientes aquáticos, ou seja, o entupimento dos rios ou lagoas naturais. E esse entupimento promove um impacto muito grande tanto para a população e tanto para a biodiversidade, seja animais ou plantas que vivem ali em torno daquele rio. Devido ao quê? Devido a obstruir o rio, ou seja, obstruir, não deixar que a água do rio passe ou impeça que a água do rio passe para o outro lado. Isso vai acometer na biodiversidade, como matar animais. E não é só promovido pelos sedimentos de solo, também pode ser promovido pelo lixo, esgoto, ou seja, ações antrópicas. Um outro impacto ambiental é a erosão, que consiste na degradação, transporte do solo e como efeito da ação dos agentes erosivos, ou seja, existirão agentes que vão agir no solo de forma em que vão desgastar esse solo, carregando esse solo, por exemplo, para o rio, ou seja, obstruindo assim a passagem do rio. Ou seja, esses dois impactos ambientais estão, de certa forma, relacionados. E esses agentes erosivos são, por exemplo, a água, os ventos e os seres vivos. Um exemplo da água: quando chove, a chuva promove com que cave diversos buracos, principalmente se não tiver uma certa vegetação cobrindo aquele solo, promove cavando buracos em que esse solo vai ser depositado numa região mais baixa, que provavelmente será um rio ou um lago. Os ventos também promovem esse efeito, e os seres vivos, como bactérias, líquens, crostoses, que vão agir na superfície de rochas, que vão acabar desgastando e assim também promovendo os processos erosivos. Vou aumentar aqui a luz. Isso, agora estão me vendo melhor, né? Então, como eu disse, esses processos estão, de certa forma, relacionados. E como o exemplo aqui mostra, a importância das matas ciliares para impedir com que ocorra o assoreamento.
ou seja, e assim o processo de erosão. Por isso que é, é, é uma das regularizações que estão, eu não sei se é no IBAMA, mas que impede, com que deveria ser impedido, né, com que cerca de 30 metros da mata ciliar não fosse cortada. No entanto, vocês verem muito aí que não existe, em muitas regiões, não existe inclusive nenhuma árvore para proteger as margens daquele rio. E sem essa mata ciliar, acaba com que as bordas do rio adentrem dentro do rio, promovendo o assoreamento. E as árvores vão promover uma ação de segurar a terra, ou seja, fazendo com que ela não caia dentro do rio e permitindo com que o rio siga fluimente, de forma fluida. Outros tipos de impactos ambientais eu generalizei aí, mas que são promovidos, como eu disse lá num dos primeiros slides, ou seja, que são promovidos pelo homem, ou seja, por isso são impactos ambientais, é a poluição de solos, poluição de águas e poluição atmosférica. Por exemplo, é, poluição de solos com a ocorrência da agricultura, com o uso de agrotóxicos, fertilizantes, acabam poluindo esse solo. E isso ocorre em todos os ecossistemas, viu? Não é só na Mata Atlântica ou no Cerrado, é em todos mesmos. E isso vai promover, como eu disse, tantos impactos negativos na biodiversidade, como também impactos negativos na sociedade. Ou seja, todo mundo acaba prejudicado pelas essas ações. E alguns exemplos de poluição do solo, como eu falei, fertilizante, agrotóxico, o lixo que você joga por aí, esgoto também. Já para a poluição da água, que acaba afetando não só a vida terrestre, mas também a vida aquática, seja dos rios e acaba consequentemente indo para o mar, ou seja, matando toda uma vida marinha. Alguns exemplos que afetam os ecossistemas aquáticos, o esgoto, jogamento de lixo também, dejetos que vêm das indústrias e acabam sendo despejados nos rios, e tudo isso vai acabar, como eu disse, gerando impactos à biodiversidade e aos humanos, promovendo doenças. Ou vocês acham que doença vem do além? Não, meus queridos, doença vem pela ação principalmente do homem. E o último tipo de impacto ambiental que está aí de certa forma generalizada é a poluição atmosférica, que consiste na poluição do ar. E a poluição do ar pode ser realizada pela ação da emissão dos gases de efeito estufa, que aí vão envolver uma série de gases, como o metano, que é produzido pelos bois ao soltarem os peidinhos deles, a emissão de gases pelos escapamentos dos automóveis e diversos outros, que vão acabar assim, contribuindo com a poluição atmosférica, gerando tantos outros impactos, como o aumento da temperatura terrestre, e muitas espécies não suportam grandes variações desse impacto, desse aumento de temperatura, comprometimento na respiração dos seres humanos e dos outros animais que realizam esse processo, e diversos outros processos. Ou seja, vocês podem perceber que todos esses impactos ambientais acabam sendo ocorridos em todos os ecossistemas brasileiros, não só nos ecossistemas brasileiros, como no mundo todo. Esses são problemas que acontecem no mundo todo. Só que em alguns países, principalmente desenvolvidos, já aconteceram mais e eles estão tentando, de certa forma, diminuir esse problema, criando ações como energia solar, energia eólica, agricultura sustentável, que não usa tantos químicos, e diversos outros processos. E nesses impactos ambientais vai acabar promovendo assim um outro impacto ambiental. Como eu disse, esses impactos ambientais vai acabar afetando a vida como um todo.
e a vida está relacionada, pode ser representada de certa forma através das pirâmides ecológicas, que nada mais é que uma representação gráfica do fluxo de energia e de matéria ao longo de uma cadeia alimentar. Uma pirâmide, eu imagino que vocês devem saber, uma base quadrada que tem 4 lados e sobe convergindo para formar um triângulo, como a própria relíquia aí do Yu-Gi-Oh! E o próprio esquema que temos aqui no slide. E essas pirâmides ecológicas serão de 3 tipos: de número, biomassa e energia, como sendo uma das principais, a de energia inclusive. Mas antes de entender os tipos de pirâmides ecológicas, devemos entender alguns conceitos iniciais que é de grande importância para entender os demais slides. E um deles é a cadeia alimentar, que representa uma sequência dos seres vivos no qual um organismo serve de alimento para um outro. E o conjunto dessas cadeias alimentares vai se chamar teia alimentar. E no planeta como um todo, ou seja, nos ecossistemas, nos biomas como um todo, não vai haver apenas uma cadeia alimentar específica, mas sim uma teia. Ou seja, digamos que tudo é uma teia de alimentar. Ou seja, um sapo que come um gafanhoto pode também comer um grilo, pode comer uma barata, pode comer qualquer outro tipo de inseto. E esse mesmo gafanhoto, ou barata, ou inseto vai comer outros tipos de coisas. E isso vai acabar resultando na teia alimentar. E dentro dessa teia, ou cadeia alimentar, vão existir 3 principais grupos de animais, podemos dizer assim, que são os produtores, que são seres autotróficos. Quando eu falo em seres autotróficos, eu posso dizer que são seres que produzem o seu próprio alimento, como plantas, principalmente as plantas, né? Em que são produzidos através da luz do sol, que é emitida pelo sol, ou seja, são chamados de fotossintetizantes. E pode existir também outros tipos de seres vivos que são produzidos, que são autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento através de outros processos quimio-sintetizantes. E dentre esses produtores vão vir os consumidores, que são organismos que obtêm energia alimentando-se de outros organismos. Por exemplo, um boi que come uma grama. A grama é um produtor, ou seja, é um ser autotrófico. Ela faz fotossíntese e ela produz seu próprio alimento e tem uma certa energia, matéria que está ali contida nela. E o boi precisa de energia para conseguir viver. E para conseguir viver, ele tem que comer esse ser autotrófico, ou seja, essa grama. Por isso ele é chamado de um consumidor. E os decompositores são organismos que decompõem os restos vivos, mortos, e devolvem os minerais para o solo, atuando como se estivesse reciclando a matéria orgânica. Vou dizer um seguinte provérbio, que está na Bíblia, inclusive. Do pó tu vens, ao pó voltarás. Quando eu falo nesse provérbio da Bíblia, ele é um dos mais verdadeiros que eu acho que existe no livro. Por quê? Porque os produtores, ou seja, os seres, as plantas, você já sabe que plantas são seres produtores autotróficos. As plantas tiram os minerais do solo e da luz. E, ou seja, e os consumidores, que por exemplo, pode ser eu, você, o animal, qualquer outro ser vivo, que vai comer essa planta, vamos absorver aqueles produtos de forma indireta ou diretamente do solo. Ou seja, aqueles nutrientes que foram absorvidos para a planta, nós vamos acabar absorvendo para nós. E assim, quando morrermos, vamos devolver para o solo, que vai assim voltar para as plantas novamente. Ou seja, eu vou virar pó e vou acabar voltando para as plantas através de forma de minerais. Ou seja, as plantas absorvem os minerais que eu irei transformar, que eu irei me transformar. E assim é um ciclo, o ciclo ecológico, digamos assim, em que cada um ser vivo
em que cada classe desses seres vivos vai ser dependente um do outro. E os decompositores vão atuar tanto nos consumidores como nos produtores. Ou seja, ele que no final vai comer todo mundo. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Por exemplo, essa planta, que é um ser autotrófico, ou seja, ela é a produtora, vai ser consumida pelo gafanhoto, e esse gafanhoto vai ser consumido pelo sapo. E no final, todos vão ser consumidos pelos decompositores. Bem, e como eu disse que são 3 tipos de pirâmides ecológicas, temos a primeira delas, que é a pirâmide de número, em que vai indicar basicamente o número de indivíduos em cada nível trófico. O nível trófico, quando eu falo nível trófico, eu me refiro a cada nível daqueles que eu mencionei. Por exemplo, temos esse primeiro exemplo aqui, em que temos o formato de uma pirâmide convencional, ou seja, que tem uma base mais larga e que vai convergindo a um topo mais encurtando. Em que temos um produtor, ou seja, em que tem em torno de 5.000 indivíduos, onde vamos ter um consumidor primário, em que vai ter 300 indivíduos, e um passarinho, que vai ter 5 indivíduos, e assim um gavião, que vai ter apenas um indivíduo. Se haver qualquer desequilíbrio entre esses níveis tróficos, ou seja, entre essas populações de animais, vai acabar desequilibrando toda a cadeia alimentar como um todo. Por exemplo, se eu tenho 5.000 trevos, como aí no exemplo, para alimentar 300 caracóis. No entanto, se eu tiver, sei lá, apenas 200 trevos de 4 folhas, os trevos da sorte, eu não vou conseguir alimentar esses 300 caracóis e, consequentemente, esses 300 caracóis irão morrer, ou alguns deles irão morrer, e assim vai acabar afetando todo a cadeia alimentar como um todo. Ou seja, se a base é afetada, até o topo será afetado. E detalhe, o topo, na maioria das vezes, estão os animais que estão, digamos assim, no topo da cadeia. Ou seja, é o que come todos, no final das contas, e é o que menos tem na cadeia alimentar. O que mais tem numa pirâmide de número é os produtores. No entanto, essa pirâmide nem sempre vai ser de forma convencional, ela pode ser de forma invertida, como no exemplo a seguir, em que uma árvore vai ser o seu primeiro nível trófico, e essa árvore vai apresentar 500 insetos, em que vai ser seu consumidor primário. E o pica-pau será o consumidor secundário, em que apenas existirá 10, ou seja, apenas uma árvore consegue alimentar os 500 insetos, e esses 500 insetos conseguem alimentar os 10 pica-paus. Ou seja, nem sempre vai ser de forma larga na base. Nesse exemplo a seguir, uma grama em que apresenta 1.000 indivíduos vai conseguir alimentar um coelho. E dentro desse coelho, 300 pulgas vai conseguir se alimentar dele. Ou seja, é alguma outra forma de representar de forma gráfica a pirâmide de número. A segunda pirâmide ecológica é a pirâmide de biomassa, que pode indicar, que vai basicamente indicar a massa corpórea em cada nível trófico. E essa massa corpórea em cada nível trófico é calculada de forma em que, através de 1 quilograma pelo metro quadrado. Ou seja, para calcular, os ecologistas calculam a biomassa em 1 metro quadrado, ou seja, circula lá 1 metro quadrado e pega tudo que tem lá de ser vivo e bota numa estufa para secar. E através daquela matéria seca, eu consigo indicar o biomassa. E a biomassa é medida através do grama por metro quadrado ou do quilograma por metro quadrado. E na pirâmide de biomassa nós teremos dois exemplos, basicamente, em que um vai seguir o padrão normal, padrão de pirâmide, e vai ser um ambiente terrestre, em que temos os produtores sempre com uma maior massa, uma matéria seca, ou seja, nesse exemplo que temos aqui, temos 470 gramas por metro quadrado. Já no próximo nível trófico, seguido pelos herbívoros, que é o consumidor primário, temos apenas 0,6 gramas por metro quadrado.
E no terceiro exemplo, teremos os carnívoros como consumidor secundário, com apenas 0,1 grama por metro quadrado. Ou seja, a partir que vai chegando no topo da cadeia, no topo da pirâmide, o número de matéria seca vai diminuindo, assim como vai diminuindo as gramas por metro quadrado. No entanto, em ambientes aquáticos e apenas em ambientes aquáticos, a pirâmide de biomassa vai ser diferente, em que temos o produtor, que é um fitoplâncton, com uma quantidade menor de matéria seca em comparação com o seu consumidor primário, que é o zooplâncton, o famoso plâncton aí do Bob Esponja. E tem uma explicação básica para ter esse formato de pirâmide invertida aí para os ambientes aquáticos. É que os fitoplânctons têm um ciclo de reprodução muito rápido. Ou seja, os zooplânctons se alimentam e com a alimentação do fitoplâncton, ou seja, o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Com a alimentação do fitoplâncton, essa população é diminuída, no entanto, ela não é extinguida. E essa população que resta da alimentação dos fitoplânctons, elas conseguem se reproduzir muito rápido mesmo, e assim conseguir alimentar a nova população de zooplâncton. E por último, das pirâmides ecológicas, temos a pirâmide de energia, que em minha opinião é uma das mais importantes, em que vai consistir, ou seja, basicamente em indicar a quantidade de energia em que é armazenada a cada nível trófico. E ela é medida basicamente em quilocaloria por metro quadrado durante um ano. E nesse exemplo de pirâmides ecológicas, da pirâmide de energia, basicamente, não vai ter uma pirâmide invertida, como vocês viram nas outras pirâmides ecológicas. Ela vai ser sempre unidirecional. Por quê? Esse sempre unidirecional. Eu vou passar para o exemplo seguinte. Toda energia que temos, ela é emitida através do Sol. O Sol emite essa energia, a qual é absorvida pelas plantas, a quais são produtores primários, ou seja, seres autotróficos que produzem sua própria energia, ou seja, o alimento. E essa energia é passada, mas de forma reduzida, ou seja, vamos de novo para o começo do exemplo. Passar para o exemplo anterior. Passa, abençoado. Isso. A energia é emitida pelo Sol, por exemplo, 1 milhão de quilocalorias por metro quadrado durante um ano de luz solar. E desse 1 milhão de quilocalorias que é emitida pelo Sol, apenas 10 mil é absorvida pelas plantas. Ou seja, o restante foi toda perdida em calor. É inclusive uma lei da termodinâmica, ou seja, toda transformação de energia é eliminada através de calor. E dessa energia que a planta conseguiu incorporar dentro de si, foi apenas 10 mil quilocalorias, de 1 milhão SPI. E desses 10 mil, o consumidor primário, que vem logo em seguida, que pode ser um inseto ou um mamífero, como, por exemplo, nessa imagem, um coelho, sei lá, um castor, coisa do tipo, ao se alimentar dessa planta, a energia que tinha naquela planta ele não vai conseguir absorver totalmente. Ela também vai ser perdida em calor, como no exemplo que vem aqui nessa imagem. Por exemplo, um inseto de 10 mil quilocalorias que a planta conseguiu armazenar do Sol, apenas 1.000 quilocalorias o inseto vai conseguir alimentar. E o próximo nível trófico, ou seja, o próximo consumidor, nesse caso o consumidor secundário, aí um rato, parecendo com um rato, ao se alimentar desse grilo, ele vai apenas conseguir absorver 100 quilocalorias. E uma águia, ao se alimentar desse roedor, consegue apenas absorver 10 quilocalorias. Por isso que a águia tem que se alimentar muito mais do que um inseto. Devido que
devido que ela exige uma maior quantidade de energia e os alimentos que ela usa na alimentação têm poucas quilocalorias em comparação com o inseto. É basicamente isso. Aqui, e toda a energia que é passada de um ser vivo para o outro, ela é eliminada em calor, como eu acabei de falar, e todos esses seres vivos serão decompostos por seres decompositores, como os fungos ou algumas bactérias, que vão acabar também eliminando parte da energia em calor. Bem, é o que eu tive para falar para vocês hoje. Também, voltando um pouquinho, por isso que vai obedecer um ciclo unidirecional, ou seja, não vai voltar da base do topo para a base. Por isso que sempre a pirâmide de energia ela vai ser convergindo de forma usual. Acho que finalizei. Essa foi a aula de hoje. Teremos mais por aí. Vocês responderão hoje ou lá para sexta uma atividade. Eu acho que eu vou mandar hoje mesmo, que é para vocês já ir treinando. E sexta-feira nós corrigimos. Se eu não mandar hoje, eu mando sexta. Que aí na próxima semana nós faz a correção dessa atividade. Ah, não. Tá esquecido. A partir dessa semana vocês só terão uma aula semanal de ciências. Então, a aula que eu mandei hoje eu vou mandar com atividade já. E próxima semana faz a correção. No encontro online lá pelo Meet. Eu, você, Daniel e todo mundo da sala que queira participar. Com muitas referências do anime aí. Então, atenção, tchau. Obrigado pela atenção aí de todos. Valeu e até a próxima.